Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste material nós estaremos trazendo algumas informações sobre o SOLAS capítulo 5, na regra 22, que irá falar sobre a visibilidade do passadiço de um navio. Mas antes de nós iniciarmos a abordagem deste material, convido você que ainda não é membro deste canal, que se inscreva no nosso canal, compartilhe nossas páginas, dê o seu like e nos ajude a divulgar esse trabalho. Muito bem, mediante essa regra do SOLAS capítulo 5, regra 22, que irá falar ou tratar sobre a visibilidade do passadiço do navio, a pergunta que nós trazemos é qual a importância do cumprimento desta regra, desta norma, para as embarcações fluviais. No caso, nós iremos estar tratando sobre os supercomboios, embarcações que ultrapassam 200, 300 metros de comprimento. Qual a importância do cumprimento dessa regra para que o operador de passadiço tenha capacidade de ter uma visão ampla em relação ao seu trabalho no momento do seu quarto de serviço. Então nós iremos estar tratando sobre esse assunto, onde nós iremos trazer alguns pontos importantes para ser analisados, mediante todo o nosso diálogo trazido neste material. Então, segundo as informações trazidas no SOLAS, no capítulo 5, regra 22, a visão da superfície do mar de um observador localizado no passadiço do oficial de serviço não deverá ser obstruída até a distância equivalente a 2 vezes o comprimento do navio, ou seja, 500 metros. O que for menor adiante da proa até 10 graus para um de cada bordo. Então a regra diz que a visão que você tem de ter do teu passadiço à proa do teu navio é um cálculo de 2 comprimentos do comprimento da tua embarcação, do teu navio. Então essa deve, diante da regra, deve ser o comprimento ou a distância entre a proa do teu navio, para que você tenha uma visibilidade ampla de qualquer objeto que possa estar pela proa e interferir na tua navegação. Do local do governo principal do navio, o campo de visão horizontal deverá se estender ao longo de um arco que vai exatamente da proa até 60 graus. Então aqui também tem outra informação dizendo que a visão que você precisa ter de governo do teu navio, o campo de visão horizontal, ele tem que abranger até 60 graus para um bordo e para o outro. Cada setor cego não deverá ser maior do que 5 graus. Então aqui trazemos diante dessa referência o que tange diretamente ligado sobre o cumprimento normativo da distância ou daquilo que é equivalente a você ter como área do teu, de observação do teu passadiço. Então, diante da navegação fluvial, hoje, como nós temos todos aqueles que trabalham na navegação fluvial aqui no norte do Brasil, especificamente os comboios que estão baixando o Rio Amazonas, o Rio Tapajós, o Rio Amazonas e também o Rio Pará, nós temos uma média de 83 milhas de navegação restrita dentro dos estreitos, do furo do Tajapuruba e o sul e uma parte do furo do Ituquara, onde esses canais se emendam, e tornam um único rio, e nós trafegamos no meio de embarcações de tamanhos diversos, além das embarcações miúdas, dos ribeirinhos, dos moradores próximos das margens. Então, qual a importância de debatermos sobre essa importância do cumprimento desta norma diante das embarcações fluviais, principalmente dos grandes comboios, para que esse profissional, diante do exercício do seu trabalho, do seu quarto de serviço, ele possa fazer um trabalho de qualidade, garantindo assim a sustentabilidade, tanto da sua própria tripulação, da sua responsabilidade com o patrimônio que ele está exercendo a função ali no momento do quarto de serviço, como o principal responsável, porque ele que está conduzindo esta embarcação, mas também o meio ambiente e a integridade dessas pessoas que moram próximo à margem. Então nós enumeramos aqui 7 pontos importantes diante desse trabalho, diante dessa condição em referente a uma embarcação ao qual ela precisa ou necessita cumprir esse regulamento, que é ter a capacidade de uma visibilidade para que ofereça ao operador de passadiço essa condição de trabalho. Então o primeiro ponto é para promover uma condição segura de manobra nas áreas restritas. Então aqui nós pontuamos como primeira condição
dessa visibilidade para promover uma condição segura de manobra nas áreas restritas. Segundo ponto, para que o operador de passadiço exerça com segurança a navegação perante os fluxos de embarcações pequenas, das embarcações miúdas. Então, diante dessa visibilidade, esse operador de passadiço irá ter uma condição melhor para desviar dessas embarcações e assim fazer uma praticagem de melhor qualidade. Terceiro ponto, para garantir a integridade da tripulação, da carga e do meio ambiente. Então, esse aqui é outro fator muito importante, garantir a integridade da tripulação, da carga e do meio ambiente. Qualquer acidente, dependendo da proporção desse acidente, então nós estaremos envolvendo todo esse contexto, tanto a insegurança da tripulação, porque são áreas muito complexas, né? Todos nós sabemos como é complicado você se envolver em um acidente numa área dessa, então você está colocando a vida da tripulação em risco, o patrimônio da empresa é algo muito também que nesse momento se torna complicado, porque nós já vimos muitas ações, como é rápido para ser extraviado, né, para ser uma carga de cima de uma embarcação, no caso de uma balsa, e também, dependendo daquilo que venha acontecer, o prejuízo ou dano no meio ambiente. Então esse tópico aqui é muito importante para que a gente possa ter essa maturidade de compreensão diante da nossa responsabilidade ao trafegarmos todo o percurso da nossa derrota de viagem. Para promover, o quarto ponto, para promover ao operador de passadiço uma visão adequada sobre as pequenas embarcações que trafegam muito próximo dos comboios. Então aqui outro ponto importante, devido às mudanças. No momento que você sobe o rio, você vai buscar esses granéis nos terminais em Miritituba, muitas das vezes nós vamos com os comboios vazios, então você vai ter uma visão diferente de quando você está com a tua embarcação, com o teu comboio carregado. Quando você está com o teu comboio carregado, dependendo da tua embarcação, você tem uma visibilidade extremamente boa, né? Mas quando você está com o teu comboio vazio, você vai ter outra visibilidade devido ao aumento da área vélica da tua embarcação, porque ela está fora de um calado em plena carga. O quinto ponto, para possibilitar ao operador de passadiço a capacidade de decisão em ocasião necessária para desviar de um obstáculo ou que esteja interferindo em sua navegação. Então, essa visão que você vai ter diante do teu momento de trabalho, de quarto de serviço, então você tendo essa visão adequada, irá te possibilitar de desviar de uma embarcação, de uma tora de madeira e qualquer outro objeto que possa estar cruzando a proa da tua embarcação. O sexto ponto, para garantir ao operador de passadiço uma condição segura devido às mudanças de área vélica do seu navio, quando em plena carga ou vazio, como já mencionei. Então, essa garantia, principalmente para nós, que na subida é mais complicado, devido ao fluxo das canoas, das embarcações miúdas, dos moradores ribeirinhos, né, que tem essa cultura de se aproximar das embarcações para pedir comida, pedir roupa. Então, como ao longo do tempo essas pessoas foram educadas nessa condição de muitas embarcações jogar comida, jogar roupas e todos outros objetos, então isso é uma prática cotidiana delas. Então, todas as vezes que nós passamos ali, essas pessoas estão vindo próximo desses comboios. Hoje é muito complicado, é necessário se fazer um trabalho em relação a isso, porque antes nós tínhamos só embarcações carreteiras, embarcações de transporte de petróleo e seus derivados, embarcações com carga geral que vinha no convés. Era uma condição diferente. Hoje, além de ter aumentado o fluxo dessas embarcações, aumentou as suas capacidades, o tamanho, né, a dimensão dessas embarcações, e hoje muitas das vezes essas canoas com criancinhas pequenas, senhoras idosas, ficam entre uma embarcação e outra. Nós estamos cruzando 2, 3 embarcações cruzando em determinado ponto dessa travessia, e essas pessoas estão ali, elas não têm noção do risco que elas estão correndo e nos colocando também dentro desse risco, porque amanhã quem irá responder sobre qualquer situação somos nós, que somos os profissionais que estudamos, fomos preparados para estarmos ali. Elas não têm esse conhecimento, então precisa ser pensado, precisa ser levado diante das autoridades para que possa ter um trabalho educativo nesse processo, antes que nós venhamos
nos deparar com a realidade da perda de uma vida ou de ceifar uma família, enfim. É preciso que nós tenhamos um olhar em relação a essa condição, porque eu acredito todos nós que trabalhamos na área, que nos deparamos com isso todos os dias, sabemos do tamanho do risco que essas pessoas estão correndo diante dessa situação. Então nós precisamos sim ter um olhar mais criterioso voltado para que traga uma segurança melhor para essas pessoas. E o sétimo e último ponto, para promover uma navegação segura em todo o percurso de sua derrota, garantindo o cumprimento normativo, promovendo equilíbrio em todo o processo da navegação segura. Então, toda nossa atividade a bordo de uma embarcação, todos os materiais que estudamos, que buscamos desenvolver como conhecimento para a nossa atividade a bordo, sempre vai estar pautada a segurança, segurança, segurança e segurança. Mas para isso, nós temos que sair da fala, nós precisamos praticá-la. Então isso parte da responsabilidade do comprometimento profissional de cada indivíduo, de cada profissional a bordo. Além dos treinamentos, dos simulados que são feitos, tudo aquilo que é trazido como informações diante dos materiais didáticos, científico, técnico, tudo aquilo que desenvolve um processo qualitativo para esse profissional, precisa estar desenvolvido dentro de cada um de nós, esse comprometimento, essa responsabilidade, para que isso se torne uma realidade. Então todos aqueles que trafegam sobre essas águas como profissionais, estão ali atuando como profissional, têm que desenvolver essa empatia com essas pessoas, com todo esse processo que hoje está sendo a nossa realidade, para que a gente possa juntos estar diminuindo esse risco e assim nos dando uma condição melhor de trabalho. Então aqui fica essa informação trazida sobre o capítulo 5 do SOLAS, referente à regra 22, que fala da visibilidade do passadiço do seu navio. Muito obrigado a todos por nos dar esse apoio, todos aqueles que têm feito seu comentário no canal, têm feito também perguntas. Sou grato, muito grato a cada um de vocês por nos ajudar a compartilhar essas informações. Ficam todos na paz e até o nosso próximo vídeo.